Boa noite, bem-vindos ao Judaísmo para Todos. Esse é o nosso encontro, um encontro especial, contando com a parceria de uma instituição muito querida, muito importante para nós, Marco Chagall, que nos ajuda agora, colabora conosco na divulgação dos nossos eventos. Então, para fazer a abertura aqui, como coordenador do encontro de hoje, e para quem nunca conheceu, nunca participou de algum encontro nosso, não nos conhece, eu vou fazer a introdução explicando o que é o Judaísmo para Todos. É nosso grupo de estudo, criado pela comunidade da CIBRA, Sociedade Israelita Brasileira de Cultura e Beneficência, e que teve como idealizador nosso querido Carlos Wengrover. O objetivo daqui é ter um ambiente de estudo saudável, acolhedor, e é um grupo que congrega indivíduos de várias crenças, origens e níveis diferentes de conhecimento. Aqui a gente vem explorar e aprender as tradições, valores e ensinamentos do judaísmo de forma respeitosa e enriquecedora. No nosso grupo de coordenação, a gente tem nossos queridos Mário Becker, Mário Leiser, a Kátia e o Carlos Wengrover, dentro da nossa coordenação de 2024. Para começar, eu queria convidar nosso querido Carlos Wengrover para fazer a oração de abertura. Carlos, posso te passar a palavra aqui? Só um segundo. Vamos para nossa oração de abertura. Oi, Preparado aí, pessoal. Carlos? Então, vamos iniciar com a nossa oração, para iniciar bem. Bendito és tu, Adonai, que ensina a tua Torá a teu povo, Israel. Bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que nos escolheu dentre todos os povos, dando-nos a sua Torá. E eu desejo que o nosso estudo de hoje faça realmente a diferença na vida de cada um de nós. Que a luz espiritual gerada nesse encontro, ela preencha nossas vidas e a dos nossos queridos. Amém. Amém. Desejo um excelente encontro para todos nós. Obrigado, Carlos. Muito obrigado. Então, vamos passar para a apresentação, um momento muito importante, repito, com o apoio institucional do Instituto Cultural Judaico Marc Chagall, a gente tem esse evento de hoje, apresentando o seguinte tema: Língua Hebraica, Identidade Judaica e Linguagem na Diáspora. Quem vai apresentar esse tema para nós é Esther Zuckmann. Eu vou fazer uma breve leitura do currículo dela, é muito breve, porque ela tem mais experiência do que eu vou ler. Então, vamos lá, rapidinho aqui. Esther é expert em Educação e Cultura Judaica, foi professora da Agência Judaica em Jerusalém e Kiryat Moriah no Machon Le Madreshei Shutz Laretz, Instituto de Formação de Liderança Juvenil, e também no Instituto de Formação de Professores a Diáspora Moran Greenberg, e também coordenador do Departamento de Educação Infanto e Juvenil do Centro Comunitário Joseph and Caroline Gross Graças. em Jerusalém. No Brasil, foi professor da língua hebraica no Rio de Janeiro e na Escola Eliezer Steinberg e Escola Barilan. Em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, professora do Núcleo de Estudos Judaicos da URGS. Na PUC, Departamento de Línguas Estrangeiras. Em São Paulo, lecionou no Peretz Colégio Lavne, na Sinagoga Beit, e Ohel Yaakov, e no Departamento de Estudos Judaicos da USP. Também nos Estados Unidos, aqui nos Estados Unidos, atuou nas escolas judaicas Beren Academy, Bruriah Hebrew Academy, e hoje é professora de hebraico e cultura judaica pela Hebrew Language Society. É esta uma pequena introdução do grande perfil e experiência da nossa querida Esther. Vou te passar a palavra, Esther, e aí a gente começa o nosso evento de hoje, tá bom?
Não esquecendo que mais para o fim a gente vai fazer um momento para as nossas perguntas. Esther, se precisar compartilhar alguma coisa, me avisa. Se tiver algum PowerPoint, eu já coloco aqui como, ah, Eu como tenho um PowerPoint para compartilhar, sim, mas eu gostaria de inicialmente, assim, dar uma, assim, avisar, assim, o que eu gostaria de fazer uma introdução antes de começar meu ótimo. PowerPoint, e eu gostaria de agradecer a todo mundo que está aqui, a maioria das pessoas eu conheço, muito poucas pessoas que estão presentes eu não conheço pessoalmente, mas eu quero dizer que o encontro de hoje, ele resultou, a apresentação de hoje, ela é uma apresentação que ela vai conjugar duas coisas importantes. É a minha prática diária como professora de língua hebraica, uma vez que eu, há muitos anos já, trabalho com a língua hebraica e com vários segmentos, segmentos laicos, segmentos religiosos, trabalhei muito com crianças, trabalho atualmente com adolescentes também, trabalho com adultos. Então, assim, eu tenho uma experiência com segmentos diferentes, com escolas judaicas, com a universidade, né, a minha vida acadêmica. Então, o que eu vou apresentar hoje vai ser uma apresentação que ela vai ser resultado de duas coisas importantes. Um pouco da minha prática de sala de aula no ensino da língua hebraica, e quando eu falo língua hebraica, eu nunca me refiro só à língua, porque a língua carrega sentidos, carrega cultura, carrega várias coisas. Quando eu falo língua hebraica, eu nunca isolo a língua da cultura, do contexto e dos sentidos que ela carrega. Então, é da minha experiência profissional com um campo de estudos meu, que é a investigação, que é a vida acadêmica, onde eu estou ligada a um grupo também de pesquisa acadêmica. Então, isso é uma coisa importante que eu quero dizer para vocês, porque, de repente, assim, pode ter algumas coisas que elas não estão escritas em livros, nem ela vem da pesquisa, mas vem da minha experiência como professora mesmo e da minha vivência de sala de aula. Ok, dito isso, eu vou passar para a minha apresentação, eu vou tentar até, assim, colocar as coisas de tal forma que eu gostaria, assim, de que vocês também participassem dessa apresentação, em cima de perguntas pessoais ou em cima de vivências de vocês com o encontro dessa língua, seja através de um sidur que vocês leem, seja através de um estudo formal da língua hebraica, ou seja através de uma época que vocês passaram em Israel e aprenderam a língua e assim, a língua que se fala lá, quer dizer, não importa qual é a relação de vocês com a língua hebraica, porque ela é uma coisa que vai abarcar um universo de coisas, não é verdade? Então, eu vou passar diretamente para a minha apresentação. Eu vou compartilhar aqui a minha apresentação com vocês e, bom, eu vou entrar aqui no modo. Só um minutinho, estou me ajudando aqui. A apresentação de Vlad, eu vou entrar na exibição do. Isso. Ok, então eu vou, assim, o que eu vou falar hoje é sobre a língua hebraica, mas eu não consigo falar sobre a língua hebraica como objeto abstrato. Então, a língua hebraica, ela automaticamente me leva a falar da identidade judaica e linguagem na diáspora em suas diversas manifestações. Porque não existe língua hebraica como uma coisa abstrata. A língua hebraica ela está inserida num contexto, numa história, com uma memória. Então, tudo isso faz parte da língua hebraica. E, bom, então, vamos lá. Eu vou, assim, rapidamente passar por
por essa agenda. Vou ser muito breve, porque eu prefiro falar pouco e escutar mais de vocês. Vou passar pelas raízes históricas, pela escrita, a história do povo judeu, imaginem. Em 5 minutos eu vou falar, tá, gente, sobre a história do povo judeu, o percurso da língua e das línguas judaicas, camadas da língua hebraica, identidade judaica, peculiaridade dessa língua, heterogeneidade e diversidade da linguagem. Ok, para fazer isso, eu tive que inevitavelmente contextualizar da onde que nós viemos. A questão da história, da onde que nós viemos e para onde nós vamos, ela sempre acaba nos enfrentando, não tem jeito. A gente não consegue falar de condição judaica sem falar no contexto, né? Sem falar da onde que nós viemos, não é verdade? Então, a primeira coisa que eu vou falar sobre as raízes históricas do povo judeu. O povo judeu é conhecido como hebreu, israelita, né? E ele vai lá começar a aparecer lá numa região da Ásia, 4.000 anos atrás, onde se mistura um pouco lenda, né? Porque nessa região que vai acontecer uma, não é só o povo judeu, né? Ali são várias civilizações e a questão da lenda e dos fatos, ela acaba se misturando sim nessa região. É a região da Mesopotâmia, né? Aquela região entre os rios. Ela é a região também conhecida como o Crescente Fértil, né? Onde nesse crescente fértil nós temos, se desenvolveram, né, a ciência, a tecnologia, a escrita, a literatura, várias coisas acontecem. E quando eu falo em hebreu israelita, eu falo sobre denominações do povo judeu em épocas históricas, inclusive na Torá. Porque na Torá se fala às vezes em filho de Israel, e se fala em filho de Israel porque Jacó deixa de possuir um nome, ele vai ter um outro nome, então ali vou deixar ali escrito, mas depois, se a gente quiser, a gente volta para falar sobre isso. E aí vocês têm aqui o que é o Crescente Fértil, uma região, né, entre os rios, né, o rio Eufrates, o rio Tigres, o rio Nilos. Essa região aqui, ela realmente é uma região estratégica no mundo e que ela foi, assim, ela foi vista como uma região assim que várias civilizações, né, tentaram conquistar, dominar essa região. E aqui, ó, eu tenho aqui uma fotografia, um picture aí, né, onde mostra a Mesopotâmia, né, que a Mesopotâmia é essa região entre rios, né, do nome do grego mesmo, né, onde vocês têm três civilizações antigas, os Sumérios, o Império Babilônico e o Império Assírio. Eram as civilizações antigas que conviviam nessa região, e como vocês veem, os assírios, eles os que mais terreno conquistam ali, né? Ok. Certo? Bom, oi? Pelo menos para mim aqui está aparecendo o slide, ele não está em tamanho máximo, ele está num tamanho médio. Ainda não Pequeno? está ele não está com tela cheia. Tu consegues colocar em tela cheia? Eu consigo, sim. Só um minutinho, eu estou aqui com uma estudante que vai me ajudar a colocar isso, mas acho que é pelo modo de apresentação que ela não É, está em tela cheia, que eu optei fazer assim. ótimo. Mas, Agora sim, agora sim. Agora é ok. porque fica melhor para olhar a imagem mesmo. Obrigado, Para viu? quem tá me acompanhando é melhor. Isso, Para mim era obrigado. melhor porque eu estava me antecipando. Qual vai ser o próximo, entendeu? Ah, tá. Tá bom, mas Obrigado. eu vou tentar aqui, ó. Então, como vocês estão vendo aqui, ó, desculpe. Aqui vocês têm o que a gente chama Mesopotâmia, onde temos três civilizações antigas que, by the way, todas desapareceram, né? Então, isso é importante a gente falar, que foram as grandes civilizações, né, da antiguidade no Oriente, que acabaram se perdendo como civilizações, né? Mas que elas marcaram época, enfim. E essas raízes históricas, então, segundo assim, esse contexto da Mesopotâmia, nós temos que essas tribos semíticas, né, que invadiram
os países próximos ao Mediterrâneo, eles se radicaram principalmente na região do Canaã e na região dos filisteus. E eu quero aqui fazer uma observação para vocês que em todos os livros de história que eu peguei, eles nunca vão falar região dos filisteus, eles falam região da Palestina, e eu mudei. Porque o nome Palestina, nós sabemos que é um nome que foi cognominado pelos romanos. Então, eu me dei ao luxo aqui de escrever a região dos filisteus, que era uma região onde, entre os edomeus, entre vários povos que viviam ali, também existiam os filisteus. Então, eu não encontrei nenhum livro de história que não fala assim, mas eu mudei pessoalmente. E, bom, nós temos que, segundo, né, relata a história bíblica, nós temos os hebreus, né, são descendentes de Abraão, eles vão se separar dos povos semitas, né, apesar de aparentados com eles, né, e eles vão adotar um monoteísmo, enquanto os demais povos continuam sendo idólatras e persistem na crença da multiplicidade dos deuses. E aqui eu quero fazer assim uma observação também, que eu entendo que na hora que Abraão, né, ele vai se, vamos assim dizer, ele vai adotar uma outra forma de enxergar ou de, enfim, de enxergar o mundo, ele vai se rebelar realmente contra essa idolatria reinante, né? Porque ele era um homem, né, dotado de uma mente independente, vai buscar uma outra verdade, e isso acaba sendo, assim, nós encontramos que quando nós vamos ler o Midrash, né, nós vemos que no Midrash, que né, faz parte da nossa Torá oral, né, o Abraão vai adquirir desde muito cedo uma consciência intuitiva sobre a existência de uma única divindade. E seu pai, Terah, fabricava e vendia estátuas, isso está escrito no nosso Midrash, tá? Seu pai, Terah, fabricava e vendia estátuas de pedra e madeira que eram veneradas nos grandes templos de Ur. Vocês sabem que Abraão vem da cidade de Ur, na Mesopotâmia. E vai Abraão abandonou os ensinamentos e tradições de seus pais, conforme nos relata a Bíblia. Sua atitude certamente não é de continuidade, é de ruptura, de protesto contra a incoerência da vida e contra os pensamentos mesopotâmicos. Isso é importante falar. Isso é importante falar porque o Abraão, ele com isso, ele vai essa ruptura que acontece, ela vai ser determinante para nós judeus, tá? E aí um ponto importante é o surgimento da escrita, por sem escrita nós não temos relatos, e tudo acontece a partir dos relatos e de uma escrita, porque a escrita é que vem atestar, né, coisas que os povos gostariam de escrever e deixar registrado. Então, a partir da escrita da língua hebraica, e principalmente do momento que a evolução da escrita se deu, e nós sabemos que a língua hebraica, ela na sua, digamos assim, na sua criação, ela vem, né, da linguagem cuneiforme, depois ela vai tomando essa forma de escrita, que é a escrita cuneiforme, é isso aqui, ó. O que é importante que ela vai se desenvolver de tal forma que ela vai, com 22 letras, ela vai, vamos assim dizer, servir o que veio a ser depois escrito na Torá, que a Torá foi escrita em ivrit, sendo inicialmente escrita num formato antigo, né? A gente chama isso hebraico antigo, e depois, posteriormente, depois que os judeus, após o exílio da Babilônia, ela passa a ser o que nós vamos chamar, ela vai ser chamada uma escrita que ela é quadrada, né? Que foi feita pelos maçoretas, inclusive, e que isso é importante nós frisarmos, porque Ezra e Nehemia, que são Ezra e Neemias, né? Eles vão
uma vez que eles escrevem a Torá nessa forma quadrada, eles permitem que muitas pessoas possam ter acesso, vamos assim dizer, a essa Torá. Bom, passado esse problema que nós estamos falando da escrita, aí vem a Torá, eu sou obrigada a falar muito rapidamente para você sobre a história do povo judeu. E eu gosto muito de me apoiar num escritor chamado Dubnov, onde ele fala que a história do povo judeu, segundo Dubnov, em sua trajetória, vai se caracterizar em dois grandes períodos. A primeira época do povo judeu, que vai ser entre o século XIX e o quinto depois da Era Comum, que vai se caracterizar como época bíblica e talmúdica, quando o povo vivia na Ásia, África e países vizinhos, Egito e Babilônia. Isso é importante porque nós estamos falando que os judeus ainda estão na Ásia. Estão, sim, tem o Egito, tem a Babilônia, tem a África, mas estamos falando de uma região do mundo, né, que é a região da Ásia. Estamos falando ainda na Ásia e um pouco da África, como vocês veem, tem África também aqui no meio, né? E o que é importante é que nesse período é que a Bíblia vai ser formada, né? Juntamente vai se dar a inscrição da Bíblia, né? A Bíblia constituída de 24 livros, juntamente com a compilação da Mishnah e do Talmud. E que essa unidade da Torá, da Mishnah e do Talmud, eles é que vão formar uma unidade do povo judeu, o arcabouço da literatura judaica. Essa literatura ela foi escrita em sua maioria na língua hebraica, sendo algumas produções do livro de Daniel foram em aramaico, o Talmud babilônico, e as traduções da Bíblia, os Targumim, escritos em aramaico. Agora, por que eu gosto dessa divisão? Porque toda a escrita que vem posterior a essa época, ela está sempre. Porque o que acontece é o seguinte, gente: tem a Bíblia, tem a época bíblica, a época talmídica, depois vem a época dos Rachamim, a época dos Amoraim, dos Tanaim, não importa lá, dos nossos sábios, Rachamim, nossos sábios, é sempre um comentário sobre comentário. É sempre um comentário. Começa uma época bíblica e talmúdica, aí vem os Rachamim e fazem outro comentário sobre a Bíblia. Aí depois vem na Idade Média, não sei quem lá vem na Média, e faz um comentário sobre as outras coisas. Tudo é comentário sobre comentário. Em outras palavras, se eu tivesse resumir rapidamente essa história. Agora, o que para mim é importante hoje mostrar para vocês, que a história, ela é, como é que eu explico isso? Ela é um pilar importante, porque, por exemplo, tudo que foi escrito depois, né, durante essa época, enquanto eles viviam ali, ele está diretamente relacionado à condição judaica deles, onde eles viviam. E eu trago, então, coisas que eles escreveram e está ligada ao que eles faziam, como eles viviam. Então, o sentimento de pertencimento dos judeus e os efeitos de sentir da terra de Israel, eles vão remeter a uma condição de exílio. O escravagismo no Egito, o cativeiro na Babilônia, a submissão a domínios estrangeiros, persas, gregos, romanos, culminando com a chamada grande diáspora que foi provocada com a destruição do Segundo Templo. Isso é um fato fundamental para mim, e eu vou pegar aqui para mostrar para vocês como existe uma relação direta entre a história e essa época bíblica e mishnaica, é que com a destruição do templo, né, a distribuição do primeiro templo, 586 antes da Era Comum, e a distribuição do segundo, os judeus perdem sua pátria, mas eles não perdem os princípios éticos religiosos. E o que vai unir eles, o que vai fazer com que eles tenham uma unidade, a consciência religiosa, em substituição a uma unidade ético-política. Se nós tínhamos antes uma unidade ético-política, como os 10 mandamentos, aqui nós vamos ter uma esperança.
Então, por exemplo, no livro dos Salmos, o número 137, nós temos um negócio escrito assim, Al Nearot Bavel Sham Yashavnu Vegam Bachinu Bezirpenu Etzion. Vou traduzir. Junto aos rios da Babilônia, ali nos sentamos e choramos, lembrando-nos de Sion. Sobre seus salgueiros, penduramos nossas harpas, o que nos capturaram nos exigiram canções, e nossos atormentadores pretendiam que os alegrássemos, dizendo, cantai para nós algum dos cânticos de Sion. Como poderíamos entoar o cântico do Eterno em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, que perca minha destra, sua destreza. Apague-se minha língua ao céu da boca, e se eu não me lembrar de ti, se não mantiver a recordação de Jerusalém acima da minha maior alegria. Isso, gente, para mostrar o que é um efeito de sentido produzido sobre uma época histórica. E aí vem a grande diáspora, né, que é a segunda parte, segundo Dubnov ainda, né, que eu gosto muito dessa divisão que ele faz, que a segunda época vai se referir, então, a um período em que a maioria do povo judeu emigrou para os países da Europa ocidental e oriental, Espanha, França, Alemanha, e outros lugares vão se converter em centros do judaísmo. Esse período, gente, ele vai abarcar a Idade Média, Moderna e Contemporânea. Agora, o que marca aqui? A presença com a presença marcante dos judeus e a intolerância dos cristãos, sobretudo como os cruzados do século XI e XII no Vale do Hino, os judeus emigram em massa para a Europa Oriental, Polônia, Ucrânia, Lituânia e Rússia. Na Espanha, após um período de grande produção intelectual, que é a época de ouro, sob o domínio árabe, eles são expulsos pelos seus católicos, Fernando e Isabel, no ano de 492. Ainda temos aqui entre a cruz e a espada, muitos adotam a religião cristã, permanecendo internamente judeus. São chamados cristãos novos ou marranos, quase muitos passaram por Portugal e chegam às terras brasileiras. Agora, o efeito de sentido aqui, gente, é uma coisa assim que chama muita atenção. Nesse período, denominado ocidental, o sentimento de pertencimento dos judeus, seus efeitos de sentido, eles se veem marcados por diáspora. Mas olhem só, a condição de estar na diáspora vai se caracterizar em alguns momentos históricos por uma dispersão voluntária, fundamentalmente foi determinada por dispersão forçada, em face de expulsões religiosas antissemitas, fascistas e nazistas, como na Espanha e Portugal com a Inquisição, e na Alemanha com a ascensão do nazismo, que aniquilou um terço do povo judeu. Eu poderia pegar qualquer coisa que foi escrita, tá? Depois, no período, digamos assim, dessa grande diáspora, e eu poderia exemplificar para vocês tudo isso, só que eu resolvi pegar o Colin Drey. Eu poderia pegar qualquer outro recorte. Eu resolvi pegar o Colin Drey para dizer para vocês o seguinte, que essa oração ela é recitada em aramaico, em primeiro lugar. A antiga língua dos judeus da Babilônia, isso vai remeter à memória, é sempre memória. A história e a memória sempre vão juntos. E a sua tradução para o português é o seguinte, todos os votos, promessas e juramentos que fizemos entre um e outro, desde o último até este, que sejam considerados nulos, sem valor e sem efeito. então, isso aqui, על דעת המקום ועל דעת הקהל בישיבה של מעלה ובישיבה של מטה, אנו מתירים להתפלל עם העבריינים. Quer dizer, nós podemos, inclusive, rezar junto com os transgressores, tá? Existe como é que eu vou dizer isso? Provavelmente essas perseguições, como marcaram a história judeu na Europa, fizeram com que o Colin Drey se enraizasse cada vez mais na liturgia do Dia do Perdão, porque nós sabemos que com a imigração desses marranos, né, para vários países da Europa, é provável, eu ponho provável, tá? Que o costume tenha sido incluso em muitas comunidades na liturgia de Yom Kippur. Mas tudo isso, gente, está relacionado com aquilo que eu falo, efeito de sentido, que eu considero ele como a memória. A memória da história é o efeito de sentido. E tudo que é escrito sobre uma história, sobre uma coisa como eu me sinto, né? E aqui eu vou falar um pouco da língua hebraica, e outra vez aqui, como vocês sabem, os judeus falavam hebraico,
Eles falavam hebraico, depois eles passam a ter uma forma de expressão mais literária, mas nós sabemos, por exemplo, que antes dos Dez Mandamentos, eles falavam ivrite, né? Falavam ivrite, ele não era na forma de escrita, né? Não estava ainda na forma de uma produção literária, né? Mas esse complexo literário, ele abrange não só as elaborações profanas, tá, gente? Como um vasto capítulo religioso em que ocupa um lugar particularmente importante, escrituras sagradas, textos coletivos designados em hebraico pelo nome de Tanar, Torá, Neviim, Ketuvim, lei, profetas e a geografia. O que aqui é importante dizer é que essa produção literária que nós conhecemos, ela é, sim, a que nós conhecemos são as escrituras sagradas, o que não quer dizer que não houve outras produções literárias que foram produzidas, tá? Mas a partir do exílio da Babilônia, a língua hebraica falada na terra de Israel ela foi trocada pelas línguas internacionais da região, o aramaico e o grego. Os judeus na Babilônia falavam aramaico, do Egito falavam o grego. E outros, tá? E aqui o que é importante é que, em oposição aos seus vizinhos, isso aqui sim é uma coisa importante. Mesmo os judeus que estavam na Babilônia, uma parte ficou na Babilônia, como você sabe, nem todos voltaram a Israel, né? Eles podiam ter voltado, mas não voltaram. Entretanto, em oposição aos seus vizinhos, os judeus da terra de Israel, Síria e Iraque, eles continuam a usar em seus antigos textos hebraicos, eles continuam a usar os seus antigos textos hebraicos na oração de estudos religiosos. Agora, uma vez estruturado o cânon bíblico, né, que a lei escrita, começa-se a lei oral. E aí se vêm as compilações da Mishnah, Guemará, e a última conhecida como Talmud de Jerusalém, Talmud babilônico, ela foi, e é importante dizer que ela foi desenvolvida ao longo de quase um milênio, de 450 antes até 500 depois da Era Comum, com atravessamentos de 3 ciclos: tradição oral não codificada, Mishnah e Talmud, com variações linguísticas que vão do hebraico aramaizado mishnaico ao aramaico hebraizado talmúdico. E aí nós vamos falar sobre o hebraico e o aramaico, nós vamos falar sobre o Yiddish e o ladino, e eu vou até passar isso rapidamente. Vou falar sobre o processo literário destas línguas, tanto do Yiddish, como do ladino, como do hebraico. Então, o hebraico falado, nós sabemos que ele prevaleceu somente na Judéia e algumas regiões um pouco mais ao sul, próxima à cidade de Hebron. Agora, esse hebraico não era a linguagem da Bíblia que prevaleceu, era a linguagem que atualmente denominamos o hebraico mishnaico, ou a língua dos sábios, que eu quero dizer que mais tarde ela veio a ser a língua hebraica moderna, tá? E que com a destruição de Jerusalém nos anos 70, depois da Era Comum e da revolta de Bar Kokhba, nos anos 103 e 104, a Judéia foi arrasada. Os judeus remanescentes, inclusive os sábios, estabeleceram-se nas planícies costeiras na Galiléia, substituindo paulatinamente a língua hebraica pelo aramaico. E esse processo de produção literária ele não se limitou ao aspecto acima descrito. Além da ação crescente de vários fatores, confrontos, sínteses helenísticos judaicos, lutas pela independência política da Judéia e pela reformulação socio-religiosa do judaísmo, ela vai traduzir-se em manifestações como atestam os livros excluídos da coletânea escritural e as obras sectárias de outras correntes religiosas, chamados livros apócrifos e pseudopígrafos, que são os Farim Hitzonim ou Ktuvim Acharonim. Assim nós vamos chamar eles em hebraico. Ok. Depois nós temos a compilação, que aí sim vem a compilação, né, da Torá oral, por Rabi Yehuda Hanassi, que é a Mishnah. Nós temos, outra vez, como comentários sobre comentários que eu disse, aí vão aparecer vários volumes de livros com o nome de Sifrei, Sifra, Mechiltat, Tosefta, Midrashim. E, dado que eram muito concisos e herméticos, os discípulos dos discípulos, os expandiram, explicaram, interpretaram
em tomos do Talmud, da Babilônia e Jerusalém. Quer dizer, tudo isso, gente, é muito importante. O que talvez assim, eu escrevo numa linguagem assim, mais acadêmica, é que sempre existe interpretações sobre interpretações sobre interpretações em épocas diferentes, tá? E vamos lá. Ok. Também aqui talvez é importante dizer que, por outro lado, sempre que se escrevia interpretações, o hebraico ele nunca deixou de ser usado, gente, nunca. Mesmo aqui, ó, nós temos o seguinte, ó, que o uso escrito do hebraico, ele espalhou-se gradativamente através das comunidades esparsas pela Ásia, África do Norte e Europa, desde aproximadamente 900 até 1880, porque a gente tem uma ideia, né, de que o hebraico deixou de ser falado, ele esteve no exílio, é verdade, mas o hebraico, ele era usado em todas as comunidades, não como uma linguagem passiva e de estudo de orações, mas também para uma comunicação ativa, ela é escrita em livros. Claro que não é muito divulgado, porque só algumas pessoas tinham acesso a isso, que a maioria das pessoas não conheciam essa língua, a língua hebraica é uma língua considerada alta. Os judeus da Inglaterra, por exemplo, medieval, século XII e XIII, registravam em hebraico títulos referentes a empréstimos feitos a gentios. Ou seja, o hebraico nunca deixou de ser usado pelas comunidades judaicas. Tudo isso que eu falei até agora é o seguinte: tem várias visões de como olhar para tudo isso. Mas, segundo a visão tradicionalista, ambas as leis, a escrita e a oral, foram outorgadas a Moisés no Monte Sinai. Estes são os estatutos e os juízos e as leis que o Eterno deu entre si e os filhos de Israel no Monte Sinai, através de Moisés. Levítico 26, 46. Elo החוקים והמשפטים והתורות, אשר נתן אדוני בינו ובין בני ישראל בהר סיני ביד משה. Aqui é uma coisa interessante, porque eles falam em Torot, eles não falam numa Torá, eles falam em Torot, porque eles falam na linguagem oral e na linguagem escrita. E isso está escrito no livro Levítico, que está se tratando de uma visão de que são os estatutos e os juízos estão se referindo às duas Torot, tanto a escrita como a... E essa visão tradicionalista, ela vai conceber que a literatura se deu como uma ininterrupta corrupta de tradição escrita e oral, de acordo com a passagem clássica do Talmud em Perkei Avot, que é a ética dos pais. Moisés recebeu a Torá do Sinai e a transmitiu a Josué, Josué aos anciãos, e os anciãos aos profetas, e os profetas transmitiram a homens da grande assembleia. Agora, eu vou fazer um outro recorte. Eu fiz um recorte da história, eu fiz um recorte da língua hebraica, produção literária, e eu vou fazer agora um recorte das camadas da língua hebraica. O hebraico, como outras línguas, ele vai crescer por camadas, e que cada uma corresponde a um período da língua. Nós podemos encontrar fortes traços de todas elas na atual linguagem falada e escrita. Se eu pegar e mostrar para vocês uma palavra em hebraico, vocês talvez não tenham consciência, mas quem conhece bem a língua hebraica sabe que aquela palavra pertence a tal época, que aquela outra pertence a essa época. E aos poucos, né, foi acrescido. Vocês sabem que toda língua ela vai se desenvolvendo, né? Na época da Mishnah, ela passou a adquirir muito mais palavras radicais do que ela tinha na linguagem bíblica, né? E nem se fala aqui no hebraico moderno, né? Nós temos hoje em dia, eu outro dia estava conversando com uma menina que ela me disse, olha, nossa, eu gosto muito de estudar hebraico, não sei o que lá, eu fico escutando músicas lá e eu já sei um monte de palavras. Eu sei falar telefone, eu sei falar doctor, eu sei falar bye-bye, eu sei... O que ela sabe falar é história, matemática, ela sabe falar mais palavras inglesadas do que ivrito, mas não importa. Isso nos mostra realmente que estão combinados uma nova unidade orgânica. E claro que quem fala ivrito não tem consciência de tudo isso.
assim como um cara que fala inglês, ele não sabe da época que, né, essa palavra pertence a tal e tal, ele também não tem consciência. E as camadas da língua hebraica, elas pertencem a 4 épocas importantes. A época bíblica, que é a linguagem falada em Israel entre 1200 e 300, antes da Era Comum. Ela é conhecida em Ivrit como Lashon Migrá ou Lashon Tanakh, né, que é, enfim, linguagem bíblica. A época mishnaica, né, que é a época dos Chachamim, Lashon Chazal, a gente vai chamar de Lashon Chachameinu Zichronam Livracha, que é a língua da Mishnah, do Talmud e das Midrash, né, dos Midrashim, foi escrito por eles. E aí já é o início do segundo templo, né, com a volta dos judeus da Babilônia, né, aramaico, grego, já tinha várias palavras diferentes no ivrito. Não era mais aquele ivrito, né, da época da Torá, já tem influência grega no meio, já tem a palavra Beit Knesset, para quem sabe, é grega. É engraçado, mas é. Essa língua desenvolveu-se gradualmente a partir da Bíblia ao longo de vários séculos e é considerado o segundo período. E depois nós temos a Idade Média, Idade Moderna e Contemporânea. Essas são as camadas, se vocês quiserem, da língua hebraica. E eu trago, para exemplificar essas camadas, eu trouxe os 10 mandamentos. Para quem entende ivrit, eu vou dizer, Anochi Adonai Elohim asher hotzetcha me'eretz Mitzrayim mibeit avadim. Não importa aqui o que está escrito, mas está escrito uma... Opa, eu vou voltar. Me interessou essa palavra aqui para mostrar para vocês, ó. Opa, vou voltar. A palavra Anochi, onde está escrito Anochi, e aqui eu coloquei ela em vermelhinho, tá? Ela é uma linguagem bíblica, porque posteriormente nós não vamos encontrar essa palavra como Anochi, vai estar escrito Ani, eu. Em vez de Anochi, é Ani. Mas na linguagem bíblica, Anochi Adonai Lecha, asher hotzetecha me'eretz Mitzrayim mibeit avadim. Eu trouxe também a tradução para o português, mas no português, eu sou o Senhor teu Deus, essa palavra, eu sou o Senhor teu Deus, não me traz o que eu quis mostrar aqui para vocês, por isso que eu tive que trazer no ivrito, para mostrar que existe características de estratos e de camadas diferentes na língua hebraica, tá? Vamos lá, rapidinho. Então, aqui, eu sou o Senhor teu Deus, agora. Por exemplo, também essa que eu trago aqui para vocês é tirado do livro Deuteronômio, que ainda é um livro da Torá, tá? Daqueles 5 livros de Moshe, se vocês quiserem. E aí vai ter escrito, Vezot mitzvah chukim v'mishazim asher tzivah Adonai lechem lameletchem lasot ba'aretz asher anochi mitzavtem. Esse anochi que aparece aqui para mim diz, isso aí é Torá, é da época da Torá, não tem jeito, tá? Moisés, tá, vamos lá. E aí eu vou entrar na época mishnaica. Quando eu chego na época mishnaica dos Chachamim, que eles que escreveram, né? Aqui eu tenho uma frase que talvez vocês conhecem, né? Em Menanili Mili, Kshanili Atzmi Mani, Vimlo Achshavi Matai. Acho que eu pus a tradução. Não pus a tradução. Ok, aqui está escrito aquilo que eu falei para vocês, que Moshe recebeu, né, a Torá no Sinai, ele passou ela para Yehoshua, Yehoshua passou para os anciãos para os Nevim, Knesset Agdolá, seria... E, bom, esse tipo de linguagem, eu já vejo que ela tem um estilo diferente. Tanto o Ani aqui não é aquele Anohi que eu mostrei para vocês anteriormente, né? Então, aqui já tem uma outra camada, a linguagem é mais flexível, ela não é tão engessada, ela é um pouco diferente. E, por exemplo, na Idade Média, o que é importante aqui a gente falar, por exemplo, eu peguei aqui um cara aí da Idade Média, Yehuda Halevi, um médico judeu de Andaluz, sobretudo junto com Ibn Gviró e Shmuel Ibn Agrela, um dos poetas mais excelsos da literatura hebraico-espanhola, inventor do gênero sionida, no qual exprimia o amor pela lonjana Jerusalém, pela longe Jerusalém. A sua obra poética foi tanto religiosa como profana. Mas o que me interessa aqui
que ele fala, e aí me chama muita atenção. Deixa eu ver se eu coloquei essa tradução aqui para você. Não, não coloquei. Bom, ele fala assim: Sion, alot tishalili shlom asiraich. Sion, você não vai perguntar sobre como estão os seus asiraich, os seus presos. ודורשי שלומך והם יתר עדדי. Ele faz uma reclamação, né? Miyamo Mizracho Mitzvon Veternário. Ele escreve assim sobre como é que é, ele fala sobre Sion, Sion que é a terra de Sião, né? Então, ficou famoso esse poeta, essa poesia dele, mas aqui ele se refere à terra de Sião, tá? E aí eu vou passar para a Idade Moderna, que eu peguei a Naomi Shemer, né? Avir Arim Tzalul Kayaim Vereach Uranim, que é aquela música, né, que ela escreveu depois de 1967, que, né, foi pedido para escrever uma música depois que Jerusalém foi reunificada, depois de 1967, e aí ela escreve, mas quem entende hebraico, o que ela escreve aqui é uma coisa muito interessante. Ela vai usando palavras, né, no ivrito moderno, mas é muito interessante aqui, ó. Ela fala assim, Yerushalayim shel zahav shel nechoshet v'shel or lechol shirayich ani kinor. Esse lechol shirayich ani kinor, para todas as suas canções, eu sou o kinor, ela usa de palavras que quem conhece, como é que eu vou explicar isso? Quem conhece o ivrito, ela tem na memória dela algumas palavras que são retiradas de extratos de outras épocas. Aqui, ó, só para vocês terem uma ideia. A palavra Yerushalayim Shel Zahav, quando ela usa a palavra Yerushalayim Shel Zahav, isso é para mim o que eu escrevi aqui, tá, gente? Ela vai se referir ao que o Rabi Akiva, que ele era muito pobre, ele vai dizer para a mulher dele que se ele pudesse, ele ia dar para ela um colar de ouro com Jerusalém de ouro. Jerusalém seria de ouro. Então, essa palavra Jerusalém Shilzav está na memória dela em algum lugar, tá? Quando ela vai falar, ela usa algumas coisas. Anikinor Yerushalayim, Anikinor Leshirai, ela vai tirar do Yehudá Levi que eu mostrei para vocês, que ele fala em Kinor, ele usa essa palavra que é Kinor vem a ser um violino, ele usa essa palavra e ela vai pegar. Mas é lógico que isso só vai ficar assim visível para quem conhece um pouco da língua hebraica, tá? Aqui é da idade contemporânea, Shanim Gishacha no vem a beta de cabeça. É uma forma bem simplória de falar uma opção de coisa, eu peguei só para mostrar. Agora aqui vem uma pergunta básica. Como que cada um se identifica com o judaísmo? Essa é uma pergunta que eu vou deixar para vocês me responderem e eu vou passar por peculiaridades da língua hebraica. Eu, como professora, tenho muita dificuldade para ensinar para pessoas que são falantes ou de português ou de inglês, enfim. Eu tenho um pouco de dificuldade de explicar tudo isso porque, bom, eu vou ensinar, por exemplo, a palavra Pesach. Eu não tenho, Yesh li, Ein li, Rosh, Yom Rishon, Shabbat, Ilmod, é um pouco difícil, porque aqui estão, em cada palavra que eu selecionei aqui, tem conceitos. A palavra Shavu, a semana, vem do número 7, porque tem 7 dias na semana. Pesach é de os judeus, o anjo da morte, ele saltou pela casa dos judeus. Pesach. Então, todas essas palavras eu tenho dificuldade de explicar e as pessoas têm dificuldade de entender, porque, como nós sabemos,
a língua, né, a Bíblia foi traduzida né, na Septuaginta, foi a primeira tradução, que foi do grego no século II, né? Em Alexandria foi traduzido do grego para o grego, desculpa, a Bíblia hebraica foi traduzida para o grego, e posteriormente a Vulgata, uma segunda tradução, né? Que é a tradução da Bíblia das línguas originais para o latim. Foi elaborada em fins do século, estou vendo aqui, 4 séculos, sim. Então, eu tenho uma dificuldade de explicar palavras, porque as palavras carregam sentidos e é muito difícil quando você passa de uma cultura para outra. E tem estereótipos também, né? Porque a noção de história antiga, ela foi mudada pelo enorme papel que a Grécia, Roma e o cristianismo tiveram. E aí eu acho que o que acontece aqui, eles muito pouco se referem às suas origens judaicas. E aí nós temos assim meio que um estereótipo que entra aqui, né? E eu peguei 2 pessoas que eu considero interessantes para trazer para vocês o que elas falam sobre a heterogeneidade constitutiva da linguagem. Aqui uma é Hannah Arendt e outra é o rabino-chefe, o Lord Jonathan Sacks. A Hannah Arendt diz o seguinte: a pluralidade é a condição da ação humana pelo fato de sermos todos os mesmos, isto é, humanos, sem que ninguém seja exatamente igual a qualquer pessoa que tenha existido, exista ou venha a existir. O rabino-chefe Lord Jonathan Sacks, cada um de nós está aqui por um propósito. Descobrir qual é esse propósito requer tempo e honestidade, autoconhecimento e conhecimento do mundo à nossa volta. O propósito existe, só precisa ser descoberto. Cada um de nós possui uma constelação única de talento, um raio de ação que é só nosso. Dentro dele, pequeno como uma família ou amplo como um estado, temos a capacidade de ser uma presença transformadora. E se tivermos um tempo, eu vou apresentar uma música que chama Yehudi, eu sou judeu, que contempla todas essas coisas que eu acabei de falar. Mas isso, se tiver tempo, eu vou encerrar a minha palestra aqui. Esther, temos tempo sim. Vamos lá. Temos? Então, eu Temos. vou abrir essa para vocês. Eu não sei o que você quer ir. Ah, só um minutinho. Tira do modo apresentação e clique em Ctrl em cima desse endereço que ele vai. Tira do modo Então, apresentação, tira do modo de apresentação. Peraí, isso, só um aí minutinho. clica Ctrl Peraí, e só um coloca o minutinho. cursor em cima desse endereço. Ok, E só um minutinho. Deixa eu ver o que eu tenho que fazer. Deixa eu tirar aqui, voltar para o modo de apresentação. Vou precisar da sua ajuda. Enquanto isso, só para lembrar a todos os participantes, nossa querida Esther está em Londres agora. Ela provavelmente já passou da meia-noite. Então, já agradeço antecipadamente todo esse esforço e disponibilidade da Esther aqui conosco hoje, viu? Eu gostaria de saber se vocês estão ouvindo. Não tem o áudio, não está aparecendo para nós. Você... A gente vê, mas não escuta. Ah, então, pera um pouquinho. Eu sei como fazer. Eu tenho que compartilhar com música. Só um minutinho, com som. Isso eu saberia. Deu. כששואל את עצמי מי אני קצת ספרדי, קצת אשכנזי, קצת ישראלי, טיפ-טיפה גלותי.
אני אולי דתי ואולי חילוני, אבל ביני לביני אני יהודי, וזה ייחודי. לא טוב יותר מהאחר, לא רע יותר, פשוט יהודי. לפעמים חייל, לפעמים תלמיד, יש לי המון עבר וגם רואה עתיד. לפעמים מתנגד ולפעמים חסיד, אולי גשמי אולי רוחני, אבל תמיד תמיד אני יהודי, וזה יהודי. לא רע יותר, לא טוב יותר, טיפה אחר, פשוט יהודי. פתאום חזרתי מרחוק, שנוכל להיות כאן ביחד, שיהיה לי בטוח שאחזור מצחוק, שנוכל לחיות בנחת ללא פחד, כי אני יהודי, זה ייחודי. לא טוב יותר מהאחר, לא רע יותר, פשוט שום דבר לא יצליח לשבור אותי אחי, הנשמה שלי היא חלק מאור עליון נצחי, לתקן את העולם זוהי מהותי, נולדתי ככה אני יהודי. פשוט יהודי כמו בשאר הדתות, יש לי חגים, שבתות, מנהגים ומצוות. מזל טוב! למרות שכל אחד בטוח בצדקתו, בסוף כולנו יהודים לפני כיסא כבודו. כי אני יהודי, וזה ייחודי. לא רע יותר, לא טוב יותר, טיפה אחר, פשוט יהודי. Ok. Gente, eu vou ficar por aqui. Obrigado, Esther. Eu já vi esse vídeo, já tem mais de 10 anos, se eu não me engano. Isso não é recente. Eu achei muito Não. engraçado, Esther, porque aquelas coisas do tô aqui, tô longe, um pouco disso, um pouco daquilo, é muito do que a gente já andou conversando também, né, Esther? Como é que tu vê essa questão do único em- com um mosaico tão complexo? Como é que tu vê isso? Essa é a minha primeira pergunta. Esse único que é cheio de tanta coisa dentro. Pois é, eu acho que a essência da unicidade é a diversidade. Entendo. E essa diversidade ela é muito rica, né? Eu vi lá no Salmo que tu citou, e naquele elemento das camadas. É um trabalho de arqueologia, não é só uma arqueologia de busca de sentido e de significado, mas de contexto de época que traz sentimento, traz identidade. E o que te motivou a fazer essa análise de camadas? O que me motivou, assim, praticamente é o seguinte, eu esbarro com muitas palavras, né? Porque quando você vai ensinar alguma coisa, eu pego um texto, e quando eu pego um texto, às vezes eu encontro, por exemplo, palavras que eu digo assim, mas espera um pouquinho, quer dizer, eu vejo que tem os sinônimos das palavras, aí eu fui buscar o que é um sinônimo de uma palavra. Eu encontrei que anorri é ani.
e encontrei várias palavras. Aí eu fui buscar, eu simplesmente fui buscar essas palavras no dicionário e eu comecei a ver que no dicionário, quando você busca, dependendo do dicionário que você abre, ele vai te falar, esta palavra pertence, ela vem da Mishnah, etc. Tal. Esta palavra vai, eles falam, existem dicionários que falam isso, não é qualquer dicionário, né? Então, aquilo, eu comecei assim a pensar, espera um pouquinho, como é que é isso? O que é isso? E eu reparei, então, que essas palavras, elas vão ser adotadas para quem fala elas, mas sem ter essa consciência de que isso faz parte de uma cultura, de um povo, de uma história, é todo tá tudo ligado, uma coisa está ligada com a outra para mim. Mas isso Agora, é... Sim, sim. não, Pode eu falar. quis dizer o seguinte, que isso dentro da concepção, dentro, sempre saindo de uma coisa que é chamada Torá, né? A Torá é a escritura sagrada que nós temos, nós fomos formados, né, assim, por ela, né? E que a pessoa que conhece um pouco mais a língua, domina mais essa língua, ela vai automaticamente ter um olhar diferente do que uma pessoa que fala no dia a dia. É porque ela não é língua de comunicação. A verdade é que híbrido não é uma língua de comunicação, é língua de cultura. Uma língua de cultura. Quando você fala assim, uma língua de cultura, você está falando... eu sinto que você explora algo muito além do compromisso de interpretação ligado só à religião. Você consegue explorar algo que vai além. O que que é esse além, para ti? Pois é, esse além é o seguinte, eu vou traduzir como uma filosofia, porque é uma filosofia de vida, se eu pudesse assim falar. Porque a Torá, ela não é uma ciência, ela é um guia. Ela é um guia de como, né, de como fazer as coisas. Esse propósito, como disse lá o Jonathan Sachs, é porque dentro do olhar da língua hebraica existe uma forma, eu diria assim, de ver o mundo. É uma forma de ver o mundo. Quando eu digo yesh li ve'en li, para mim fica muito claro, existe para mim ou não existe para mim. Isso vem de uma concepção de que existe para mim. Quer dizer, nada é meu, né? Ele existe para mim, mas nada é meu. Ou então, quando eu falo, por exemplo, no ivri, né? Eu vou falar no ivri agora. Quando eu falo assim, olha, eu quero falar, por exemplo, mesmo quando eu falo, assim, com meus alunos, olha, Ayom Yom Shabbat, sei lá eu, Ayom Lo Yom Shishi, Ayom Yom Shabbat, Yom Rishon. Vamos pegar a palavra Yom Rishon, né? Qualquer outra cultura, Yom Rishon, que não seja no ivrit, não chega, não É chega, único. não tem. Incrível. Incrível. Deixa eu fazer só mais uma pergunta e eu já passo aqui para o pessoal também, porque senão eu vou ficar monopolizando o debate. Mas é uma coisa que eu aprendi contigo que eu acabei ficando curioso e fui atrás, tá? Aprendi contigo um termo que eu nunca tinha escutado e realmente não é muito comum. Eu explorei ele na literatura, inclusive em inglês, que é a civilização judaica. Quando esse termo é usado, ele é usado só para explicar a parte da identidade inicial, as origens, o início da história, lá, aquilo que tu explicou no início dos slides, Mesopotâmia e tudo mais, e morre nisso. O termo ele não consegue ir além e explorar essa riqueza que tu está tentando passar para nós, do sentido, do significado, do contexto, daquela
daquela combinação de riquezas através da história, do sentimento de identidade. Aí minha última pergunta, e eu passo para o pessoal também que está participando aqui, é, eu sinto que a identidade é um tema que te toca bastante. O que que tu tem para compartilhar para nós sobre identidade judaica em uma mensagem? Olha, essencialmente eu acho que a identidade ela está ligada com mais assim, eu faço um esforço às vezes de entender o que é isso. Nós estamos sempre interpelados, se eu posso falar, ou inseridos dentro de um contexto que não dá para fugir muito dele, né? Porque eu nasci numa determinada casa, numa determinada época, com dizeres que eu escutava, né? Porque o falar é sempre o falar implica, quer dizer, quando alguém fala comigo, eu falo com alguém, eu falo para o outro ou o outro fala para mim. Existe sempre uma relação aqui, ó, que eu que eu recebi da minha casa, a maneira como eu cresci, como as pessoas, como meu pai falava comigo, como minha mãe, ou como a sociedade onde eu nasci, como ela se relacionava comigo, ela, eu estava inserida em um contexto e eu vim quando eu saí daquele contexto, por exemplo, eu me lembro perfeitamente quando meus pais vieram para o Brasil. Eu senti um estranhamento muito grande em tudo que eu olhava ao meu redor. Eu nunca tinha visto um negro na minha vida. Eu nunca tinha visto uma igreja. Eu nem sabia que existiam igrejas sequer. E esses estranhamentos iniciais começaram a mexer muito comigo. Bom, mas como é que é isso? Tem coisas além do que eu, né? Além do eu aqui, tem outras coisas. E esses estranhamentos, eles aconteceram em vários momentos da minha vida. Quando eu estava viajando, eu entrava numa sinagoga mais ortodoxa, eu sentia um estranhamento. Ou quando eu estava numa muito liberal, eu também sentia um estranhamento, mas não é a minha, poxa. Não, mas é assim, e isso existe, isso existe. Uma é mais liberal, a outra é mais religiosa, a outra é reconstrucionista, a outra é humanista. E eu acho que essas coisas, você carrega elas dentro de você e você vai se filiando. É como se fosse uma colcha de retalhos. E que, nesse sentido, eu tenho certeza que cada um tem uma colcha de retalhos que é diferente. Obrigado, Esther. Obrigado. Obrigado. Eu aprendo, sinceramente, muito contigo. Pessoal, quem tem, se vocês não tiverem pergunta, eu tenho muitas, tá? Eu vou voltar para frente da fila se ninguém fizer a sua pergunta. Deixa eu ver, vamos ver aqui se alguém tem mais alguma pergunta. Enquanto alguém não tem pergunta, deixa eu fazer rapidamente o comentário da Raquel aqui no nosso chat. A Raquel escreve: essa originalidade da língua hebraica como expressão de cultura, memória, história, acho única. Não me ocorre outra língua de uso moderno com as mesmas características. Isso tem uma força enorme na construção da identidade judaica. É isso aí também, né? Isso aí também. Quem mais? Quem mais? Alguém mais com perguntas? Deixa eu ver aqui só um pouquinho, deixa eu passar as câmeras. Heidi, eu tenho certeza que tu deve estar fazendo bastante reflexão sobre sentidos, significados, semânticas, alguma coisa para compartilhar conosco nos pensamentos que estão Não, populando aí. é que quando ela estava falando de vir para o Brasil e os choques, as coisas que a gente não viu antes, no meu caso, como eu vim da África, não é a questão dos negros, mas em dado momento, bem cedo, eu me dei conta que o som, a palavra, mesa, não quer dizer table, quer dizer, é a mesma coisa. A gente, quando sabe várias línguas desde pequena, a gente abstrai
do som mesmo. E a gente sabe que não significa, que não é a mesa que é a mesa porque é a mesa. A gente sabe que a perna da mesa, a gente é exatamente uma sensação de poder abstrair mais cedo do que, como é que eu vou dizer? Se tu só sabe uma língua, então para ti, se tu só sabe uma língua, aquela palavra é aquilo. Isso é uma das coisas, mas não sei o que que os outros sentem, porque eu vim com 4 anos e, na verdade, eu já sabia 2 idiomas, pelo menos naquela época. Então, isso é uma das coisas, mas eu acho a língua hebraica apaixonante e tenho pena de não poder ter tido tempo para estudar desde cedo. Sempre que eu tentava estudar hebraico, surgiam outras coisas para fazer e eu tinha que ganhar a vida até. Mas eu achei excelente e eu vou querer assistir pelo menos mais 2, 3 vezes essa palestra para aprender mais. Tá? Obrigado pelo teu comentário, Reide. Pessoal, estou sentindo o pessoal acanhado hoje. O José falou que O queria a mesa, Moré eu vi ele e você quer falando, o falar. Moré. Obrigado, gente, obrigado. Eu não estou vendo aqui. Quem é que levantou primeiro, gente? Me ajudem aqui, por favor. Foi quem? Primeiro foi o Moré Yosef. Vão lá, e Moré Yosef. Tá no mudo, tá no mudo. Ainda tá no mudo. Tá no mudo. Deixa eu tentar daqui. Deixa eu ver se eu consigo. Não consegue. Oi, Não, Moré Yosef. Tem que abrir o microfone. tá bloqueado o microfone. Só o Moré consegue abrir. É, eu não consigo daqui. Onde aparece o símbolo microfone com um tracinho fechado, aperta ali que ele É vai isso que eu ia abrir. falar com ele. Do lado esquerdo tem que ter um ícone do microfone. Você tem que apertar. Não estamos te ouvindo. Ainda não, nada. Bem embaixo está escrito áudio, José. Áudio, clica ali no áudio. Do lado esquerdo tem que ter um desenho de um microfone escrito áudio. Tá com um desenho vermelhinho, uma barrinha, um tracinho cruzando ele para ser clicado e desbloquear. Bom, vamos fazer o seguinte. Enquanto Ele pode não... escrever. Sim, também pode escrever no chat a pergunta ou as considerações. Bom, vamos passar para a Bela. Eu estou vendo ali de mão para cima, por favor. Vamos lá. Tá no mudo também. Loxomé. Agora sim. Eu não estou escutando. Tem que falar mais próximo. Está aberto o microfone. Daqui eu vejo que está aberto. Talvez falar mais próximo. Que estranho. Ah, Será que está tendo algum problema porque o José não conseguiu, ela também não? não. Olhando, o Elones falou, o Carlos Está me falou. ouvindo, Esther? Agora eu estou escutando. Agora sim. Então, o meu está O seu está funcionando, né, Ivone? O seu estou vendo. funcionando e eu já vou fechar de novo, senão eu me meto muito. Será que não foi afetado pela tempestade de algum jeito? Ó, eu estou com a tempestade Helena começando aqui agora, mas eu estou enrolando. Não é culpa minha, eu juro que não é culpa minha. Aqui em Porto Alegre está raios e trovões. Verdade? E a chuva de novo. Fechou de novo. Nossa. Tá. Zelinha, não estou te Ó, ouvindo o Gladys, bem. o Gladys, Tá me ouvindo agora? sim, Agora estou te ouvindo, José. Eu pedi para Agora mim estou te ouvindo. auxiliar para assuntos administrativos
me ajudar, porque eu sou uma nulidade nisso. E então eu não queria deixar de, em primeiro lugar, felicitar a Esther pelo trabalho, pela pesquisa. Olha, é muito raro se ver essa extensão de não só de conhecimento, mas da evolução da língua hebraica através dessa história, dessa continuidade que a Esther nos trouxe, mas com conteúdo, não simplesmente citando épocas e assim por diante. Mas eu tenho uma pergunta. A Esther está me ouvindo? Estou te ouvindo, sim, José. Eu tenho uma pergunta, quer dizer, eu teria muitas perguntas, eu não sei, estou me lembrando um pouco dos. Não somos rabinos, mas nós poderíamos ficar a noite inteira em Pesach, como em Pesach, conversando, e os nossos alunos dizerem que está na hora de dizer o Shema da manhã já e nós estamos conversando. Esther, eu sei que me parece estar no exterior, não é isso? Estou em Londres. Sim. Então, eu gostaria que tu nos falasse um pouco sobre Eliezer Ben Yehuda, porque para mim, pelo que eu tenho lido, aliás, ganhei um livro de presente do casal, pais do Daniel, do Rabino, e, e aparece Eliezer Ben Yehuda numa situação histórica assim que eu achei fundamental para a época atual. Ele na Yeshiva, é, ele foi aluno de Yeshiva até uma certa época. Ele na Yeshiva começa a pensar: é, nós estamos recebendo judeus do mundo inteiro, cada um falando a sua língua. É importante que a gente desenvolva uma língua que todos conheçam, todos comecem a aprender e a falar entre si, porque senão nós vamos continuar cada um falando sua língua. E ele na evolução da história da vida dele, segundo o que eu li, foi um dos primeiros em Israel a exigir, entre aspas, a exigir da sua família que começasse a falar hebraico e com isso se expandir para outras famílias e para a primeira escola em Israel que começou a ensinar o hebraico que nós falamos hoje no dia a dia. Algumas pinceladas, Esther, sobre Eliezer Ben Yehuda, por favor. Ok, eu não falei sobre Eliezer Ben Yehuda porque eu já tinha falado numa outra ocasião, e aí eu falei, eu não vou repetir esse negócio. Mas é o seguinte, eu vou assim dar umas pinceladas sobre essa época, né, que a ele se atribui, né, e é com muita razão, né, todo o renascimento da língua hebraica, né? Então, o que eu posso falar sobre Eliezer Ben Yehuda é que ele, quando ele resolve, né, assim, insiste em falar a língua hebraica, ele sai de uma premissa de que uma nação, aí ele entra com uma premissa de que uma nação, para ela ter uma unidade, ela precisa ter uma unidade linguística. A nação e a terra, quer dizer, o lugar físico, que é a terra de Israel, ela tem que estar ligada a um objeto, a uma outra coisa, que no caso aí é a língua hebraica. E por que ele se refere à língua hebraica? Porque ele entende que a língua hebraica é um pilar ancestral da cultura judaica. Ele entende isso perfeitamente. Esse é um pilar da cultura judaica. Toda a historicidade, toda a memória, toda a nossa, vamos assim dizer, a nossa cultura mesmo, ela está fundamentada na língua hebraica. Ele entende isso. Por isso que ele vai insistir tanto, entende? Ele batalha tanto para que possa se falar uma língua. Ele entende, por exemplo, que
digamos, outros povos, né? Os povos, eu estou pensando agora, digamos, os ingleses, eu não queria justamente pensar nos ingleses, queria pensar num outro grupo. Queria pensar, por exemplo, nos franceses, né? Os franceses devem ter alguma coisa na língua deles que explica, entende? Que explica a unicidade deles dentro daquela região onde eles estão. E ele entende que a região geográfica de Israel, ela está ligada, tem que estar ligada a alguma coisa mais espiritual, se eu posso falar, que é a língua hebraica. Ele entende isso. Ele sai dessa premissa. Então, ele é uma pessoa que vai batalhar em favor de abrir escolas, de começar a fazer a educação judaica, vai ser toda em ivrita, e ele vai escrever, ele escreve inicialmente no jornal, quando ele estava na França, que ele vai fazer lá um curso de medicina que ele não termina, quando ele era menino, né? Ele teve contato também com a Torá, mas não somente com a Torá, ele teve também contato com outras obras, né? Produções literárias na língua hebraica que não estão calcadas só na Torá, mas ele entende perfeitamente que a língua hebraica não pode estar desvinculada da Torá. E aí ele começa a batalhar. Eu não sei se eu estou respondendo aonde você queria, mas ele sai dessa premissa que a língua e a nação é uma coisa única. Sem dúvida, toda nação tem que ter uma língua comum a todos os seus habitantes. Óbvio. Ele foi muito. Sim, mas veja bem, a língua hebraica. Ele foi muito. Ele estava na hora certa, no lugar certo. Como é que ele tornou uma língua com palavras tão antiquadas numa língua moderna que é uma coisa espetacular? Porque tu vê um troço que só era falado entre os religiosos, de um dia para o outro passa a ser uma língua que tu vai falar no armazém, com palavras que não existiam no tempo da Torá. Não existia nada nessas palavras do século XX, ou no final do século XIX, que pudessem expressar dentro da Torá alguma coisa do dia a dia. E isso aí é que é um fenômeno, eu acho. Que em pleno... Fenômeno, então, eu vou te interromper. O fenômeno é unir geograficamente a terra de Israel com Israel. Porque, deixa eu te falar, o hebraico ele foi falado também em outras regiões do mundo. Sim. Por exemplo, então, a sacada dele foi que geograficamente Israel, a terra dos judeus, onde se criou toda esse laço, né, com Israel, a língua hebraica tem que estar lá, nesta terra. Se falar hebraico no Brasil, ou se falar vai se criar um Estado judeu no Brasil, não interessava a ele. Ele unia essas duas coisas. Isso. Região geográfica com a língua hebraica ali, naquele lugar. Sim, mas com palavras modernas, né? De uma língua que não existia, de uma língua em que não existiam essas palavras. Isso é que eu acho espetacular. Não, 90% das palavras já existiam. Ele criou... Claro. Como assim? Claro. Então, como assim? Eu estou te contando. Como assim? As palavras da Mishnah, principalmente as palavras da Mishnah, que é essa segunda camada que eu falei para você, a língua hebraica que ele trabalhou, ela está muito ligada à Mishnah. Ele sim, por exemplo, Chaim Nachman Bialik inventou muito mais palavras do que o próprio Ben Yehuda. 300 palavras novas foram introduzidas por um poeta nacional chamado Chaim Nachman Bialik. O grande lance ele sim introduz palavras, mas o grande trabalho dele não foi inventar palavras novas.
mas foi buscar palavras da época mishnaica e colocar elas em uso Isso. na linguagem, Como colocar é que uma mais criança chega palavras no que colégio? já existiam. Tá, Palavras que já existiam. certo. Palavras que não existiam na Torá, ele, claro, ou na época mishnaica, já existiam muitas palavras que não tem na Torá, porque a linguagem mishnaica, dessa época que eu contei para vocês, essa Sim, segunda camada, tá, mas ela ela era... parou 2 milênios. É isso que eu quero dizer, Esther. Ah, tu chega na Não, escola, vai falar hebraico, as escolas vão dar aula de hebraico. Me alcança esse lápis, professora. O que é lápis? pois Que é, é? Tá então, entendendo? Então, eu acho assim que isso é que foi fantástico, se tu pensar uma língua que de uma hora para outra teve que botar um universo dentro de uma língua que era simples, no sentido de que tinha aquelas palavras e aquilo serviu para 2 mil anos. De uma hora para outra era insuficiente. não é Gente, tão de uma desculpa, hora para outra. desculpa interromper, mas vamos democratizar um pouco na sequência de quem levantou a mão. Por favor, Bela, vocês querem tentar? Eu acho que o microfone de vocês devia estar baixo na hora que vocês tentaram falar. Querem tentar E fazer a pergunta de agora? vocês? Tá ótimo, agora dá para escutar. Só Agora um tá me minutinho, eu escutando? queria perguntar ao José. José, eu acho que eu respondi ou não a tua pergunta? Muito pouco, né? Não, a parte que tu participasse, que tu nos oferecesse, eu achei excelente. Seria assim, querer mais uma extensão tão grande que tem essa nossa língua, desculpem usar a nossa língua, porque eu a considero muito, em tão pouco tempo. Temos tempo pela frente para trocar ideias e conversar. Obrigado, José. Ok. Muito obrigado. Posso falar agora? Estão me Vamos lá, ouvindo? Bela. Isso. Esther, primeiro eu quero agradecer pela tua palestra, parabéns. E eu sempre digo assim, ó, como a gente estuda um idioma, não é a mesma coisa quando a gente estuda o hebraico, porque o hebraico traz, né, Esther? Essa palavra vem da raiz tal, e vem da não sei o quê, e aí faz relação em mais outros vocábulos, outras palavras, então é de uma riqueza muito grande. Então, e nunca vamos dizer, somente aprender as palavras e verbos, constituir frases, mas que fica sempre sabendo algo mais, né? Ou da história mesmo da língua, né? Como tu falaste, né? Com muita propriedade, e é isso que eu acho que o hebraico tem essa riqueza muito grande, porque em outros idiomas a gente aprende as palavras, mas não tem essa história, se essa palavra tem essa raiz aqui, que vai puxar não sei umas quantas palavras, então isso para mim é fantástico e é difícil também, mas aí a gente vai se acostumando aos poucos. E com relação ao Elis Eliezer Ben-Yehuda, ele, ao longo do tempo, eu vejo que quando ele faleceu, ele deixou um dicionário com 10 volumes, né? Significa que também ele criou palavras, não é que ele criou do nada, ele criou porque quando surgiram, vamos dizer, situações na época da televisão, não existia televisão na época, ele criou palavras, e ele sempre disse que as palavras, né, ou é proveniente do francês, do hebraico, do grego, de vários idiomas, né, que foram criados da mesma forma que vivemos numa era tecnológica que também foi obrigado, então, a se fazer presente toda vamos dizer, um manancial de palavras que condiz para essa área, né, tecnológica. Então, eu acho que é uma riqueza muito grande. Muito obrigada. Se a gente não se vê antes do Rosh Hashanah, Obrigado. bom ano, Shana Tová. ומתוקה עם בריאות. תודה רבה. תודה רבה. E muitas alegrias. Tchau, querida. Obrigada. Toda rabá, Belinha. Eu acho que é isso mesmo. Eu só quero, assim,
de falar que realmente a língua hebraica ela é muito, muito mais rica do que aparentemente a gente, né, a gente vê. Ela é muito rica, ela carrega muita coisa dentro, sentidos, carrega muitos sentidos. Legal, legal. Obrigado, Bela. Vamos passar para a rede última pessoa, porque a gente já está com um horário estouradíssimo. Ah, Tu viu só, né? No início ninguém queria falar, né? Aí agora choveu de pergunta. Muito bom, muito é. bom. Rede, vai lá. Tá. Eu não consegui ouvir o que a Bela estava falando, que o som estava muito baixo para mim. Mas quando a gente fala sobre a formação do hebraico, sobre a recriação como uma linguagem moderna, que aceita que realmente se disseminou, eu acho que muitos judeus vão para algum país, encontram outros judeus e pelo menos um pouquinho podem se entender em hebraico. Eu me lembrei do Esperanto. Quem é que se lembra daquela língua artificial chamada Esperanto? Bom, era o Zamenhof, até judeu romeno, ele estudou 27 línguas e tentou cozinhar uma receita em que pegou palavras de uma língua, palavras de outra, e era uma língua artificial, tinha aquelas associações de gente que falava Esperanto. Na década de 60 era bastante comum, não tenho ouvido falar mais Esperanto, mas não era uma coisa que vinha ao natural. O hebraico é uma coisa que está dentro das pessoas, dentro dos judeus, e o Esperanto era um joguinho, uma brincadeira. Isso que eu queria dizer, não adiantou. Quando eu olho Esperanto, as poucas vezes que eu olhei, como eu sei português, línguas latinas, dava para ler facilmente, mas quem não era de línguas latinas provavelmente não entende metade. Então, eu só queria dizer que eu comparo o sucesso do hebraico com o que eu considero o insucesso do Esperanto. Eu vou fazer uma pergunta. Vocês podem imaginar um judeu? Vocês podem imaginar o judaísmo sem a língua hebraica? Não. Claro que não. Claro que não. Mas, Rede, só para brincar um pouquinho, alguém inventou um Esperanto moderno com esses símbolozinhos que a gente usa, né? Os emojis. De certa maneira, eu sou. Todo mundo entende em qualquer lugar do planeta as carinhas. Mas Inventaram uma linguagem universal. é verdade, eu não uso emojis e eu não sei, mas será que dá para chegar a Mas níveis tu mais entenderia. teóricos? Se eu te mandasse um agora, tu ia entender. Provavelmente se eu conseguisse distinguir, porque geralmente é muito pequeno para minha vista. Mas tudo bem, tu tem razão, mas aliás, eu acho que deve ser bem mais compreensível do que o Esperanto, vem mais naturalmente. E que o Agora, hebraico também. eu sei que quando eu estou, por exemplo, lendo o Sidur e tudo, de repente eu vejo uma palavra que eu sei, aquilo é da família daquelas palavras assim, ou, sabe? Eu fico olhando todo o tempo a língua, eu fico fascinada com as possibilidades. Em todo caso, é verdade, dos emojis. Mas até que ponto se pode fazer grandes conversas teóricas e emotivas com emoji? Vai esquecer Emoções. a profundidade não vai Só acontecer. emoções. Só emoções, mas ela ficou universal. Um hindu vai entender o meu bonequinho. Eu não sei falar hindu. Gente, Ele vamos lá. Vamos lá, vamos lá, porque a gente Foi tem que muito bom, encerrar aqui. Esther. Eu Obrigado, vou Vânia. deixar um Xaná Tová para todos, eu tenho que sair, gente. Shana Xaná Tová, Tová. Ivone. Gente, Shabbat Shana Tová. antes de encerrar, eu queria realmente agradecer a presença da Esther. Esther, que horas são aí onde tu estás? Agora, Mais 5. É mais que horas 5. são? São quase 2 Mais horas da manhã. 4. É, São mais 1 4. hora 2 da manhã. Mais 4. 41 minutos. Vamos reconhecer, 41. dar toda a Só um minuto, gratidão a Esther. Oi, eu quero fazer uma fala. pergunta para vocês. Vou jogar uma pergunta, em verdade. Pensem bem, existe uma unidade judaica da qual a gente tentou falar, mas a heterogeneidade, que eu não pude realmente me aprofundar muito nela,
Tem Ashkenazim, tem Sefaradim, nós temos um Sidur ortodoxo, ele é diferente de um Sidur de uma sinagoga reformista, vocês sabem disso, né? E um Sidur de uma sinagoga tradicional também é diferente. Nós temos determinadas orações, vamos assim dizer, um Sidur sefaradi, ele é diferente de um Sidur ashkenazi. Nem se fala, nem se pode falar, por exemplo, eu me lembro quando eu vi pela primeira vez uma tradução que dizia assim, Sarah, Rivka, Rachel, Veleá, não está em todos os Sidurim, vocês sabem disso. Então, essa heterogeneidade que eu estava tentando passar para o tempo todo, dizendo que a língua é perpassada por heterogeneidade, essencialmente, é isso. O discurso religioso, ele é o mesmo, que a Torá, ela está ali, ela está ali. Agora, como cada um vai extrair e vai interpretar aquilo, é que vai fazer a heterogeneidade, é que vai fazer a coisa, a heterogeneidade que eu estou tanto tentando assim colocar, porque você vai ter não só ações, como interpretações diferentes do texto original chamado Tanakh. E aí é que está todo o negócio da heterogeneidade, né? Isso é uma coisa que é inevitável, eu acho, que assim seja. Excelente. Obrigado, Esther. Queres mandar uma última mensagem para a gente encerrar aqui? Estudem Ivrit. Eu vou entrar na Eu queria, fila ali. eu queria saber o Carlos. Carlos, você não falou nada, mas Ô, se Esther, você tudo bom? falasse alguma Saudade da coisa. Esther. Como é que tu tá, Esther? Tô vendo que tá ótima Obrigada, aí. obrigada, obrigada. Legal. Eu, assim, ó, eu considero hebraico, antes de tudo, uma língua sagrada. Eu, para estudar hebraico, eu boto um kippá. Para assistir a palestra da Moraes Esther, eu boto o kippá. Para mim, além de tudo, o hebraico, da identidade, ele é um estado de espírito. Ele vai moldar coisas que a gente sente e vai nos inspirar muito, nossos pensamentos, nossos sentimentos, as palavras, as ações, planejamento de engenharia, tudo na prática, né? E realmente a palavra hebraica não tem tradução. Quem tenta traduzir hebraico tira 90% do sentido da palavra. E além disso, tem os cabalistas atribuem poderes espirituais para cada letrinha do hebraico. Imagina para as palavras. Então, eram as palavrinhas que eu queria dizer sobre o hebraico, né? Estudei 5 anos de hebraico e eu precisei parar, mas se eu puder, qual que eu puder, vou continuar. Agora, Bom te a ouvir, Débora quer viu, falar. Carlos? Oi? Oi? Desculpa, Esther. Não, eu digo, foi muito bom escutar também essa tua colocação, sabe, sobre essa coisa que você fala, né? Esse estado de espírito. Eu gostei muito dessa coisa que você falou aí de estado de espírito, né? Quando se fala, quando se trata de ivrit, né? Porque realmente tem palavras que não consigo traduzir, não consigo traduzir, quero e não consigo. Legal. Bom, gente, então, essa é a minha terceira tentativa de fazer encerramento. Se vocês tiverem mais uma coisa para falar, fala, é agora. Eu só queria perguntar ao Robert que está aí, tem um Robert aí. Robert, Ah, tá eu não fechado, tá no estou te mudo, tá no ouvindo, mudo. Robert. Robert, turn off your audio, please. Turn on your audio, please. Você tem que ligar o seu áudio, senão eu não vou te ouvir.
Tá aberto, pode falar. Pode falar? Sim. Pode falar. Fala, Robert. Eu estava só ouvindo que esse discurso é bem acima do meu nível. Eu sou um homem de finanças. Vocês são mais religiosos, mais filosofia. Mas foi interessante. O que eu pensei um pouco é como a língua está introduzindo as novas palavras, como e-mail, as palavras inglesas. E eu só penso, tem algum conselho, algum órgão no Israel que cuida a língua hebraica? Eu acho que os franceses, por exemplo, têm uma, onde ele está muito contra a introdução das palavras inglesas na língua francesa. Existe algum órgão no Israel ou algum lugar que cuida o hebraica moderna? Existe a Academia de Língua Hebraica, tá, Robert? Só um minutinho. O Robert, ele é da África do Sul, viu, gente? Só para Drôme-África. apresentar você. Drôme-África. Robert Drôme-África. Ele é meu aluno de Ivrit. E eu queria responder para o Robert. Robert, existe a Academia de Língua Hebraica em Israel, que ela é o órgão, tá? Que decide quais são as línguas que vão ser adotadas, né? Ou vão ser inseridas na língua hebraica. O problema, o que acontece entre as relações entre a língua hebraica e Israel, ela também está ligada com a historicidade, porque os ingleses estiveram, como você sabe, o mandato inglês, né? Esteve presente em Israel e ele deixou fortes, vamos assim dizer, marcas dentro de Israel. Então, e como nós temos, isso é uma coisa. Segunda coisa, a segunda maior concentração de judeus, como você sabe, está nos Estados Unidos. E eu vou dizer para vocês, querendo sim, querendo não, mas isso não está ligado a isso. O que está ligado a uma coisa chamada globalização, que aconteceu nos últimos anos, e esse fenômeno chamado globalização, ele acabou, de certa maneira, introduzindo uma série de palavras, não somente no ivrito, inclusive no português. Você fala delete, você pode deletar para mim esse negócio? Que negócio de deletar esse negócio para mim? Esse delete is English, não? Então, o que acontece, eu acho que você está se referindo, é uma coisa maior que acontece hoje em dia no mundo, chamado mundo globalizado, que se por um lado ele quebra barreiras de unicidade, ele artificialmente, eu digo, ele une as pessoas, mas ela realmente é uma união artificial, porque as raízes das pessoas não tá nisso, não. As raízes culturais, nós vamos buscar, não nessas palavras aí que estão rodando por aí o mundo inteiro, né? Telefone, televisão, call, não, claro que não. Mas existe sim um órgão em Israel que regula essas palavras quando elas vão ser admitidas, vão entrar na língua hebraica, e tem muitas palavras, sim, de influência inglesa que estão, sim, hoje em dia, entrando na língua hebraica, sim. Eu não sei explicar o lado político de tudo isso, mas é um fato. É um fato. Ok. Well, Robert, foi pelo ótimo você ter discurso. vindo, viu? Foi ótimo você ter vindo. Eu desejo aos porto-alegrenses bom ano novo. And well over the fast. Obrigado, Robert. Tá bom, prazer. Heidi, de mão para cima ou é acidente? Não, foi de propósito. Vai lá, Heidi. Porque estamos falando da França, que proíbe adotar palavras de fora da língua francesa e até da multa. Cada tantos anos eles fazem uma campanha para impedir a introdução de palavras estrangeiras.
E os ingleses, ao contrário, estiveram em toda parte e adotam palavras da Índia, de tudo que é lugar. Lá Sim. é considerado normal e não é para ser punido. Isso é extremamente mais aberto, né? Outra coisa para o Robert, eu sou da África do Sul também. Eu vim da África do Sul quando eu era pequena para o Brasil. Eu não sei onde é que tu estás, mas Desculpe, o quê? eu disse que eu sou da África do Sul também, mas eu vim pequena para o Brasil. Não sei onde tu Ok, estás. tá bom. Tá, mas eu só queria não resistir àquilo da língua inglesa e da língua francesa, porque são atitudes completamente diferentes. Exato, exato. Mas hebraico, aparentemente, a nossa última aula foi só palavras inglesas, matemática, história, biografia, geografia. Foi fácil, é uma língua muito fácil para quem fala A inglês. última aula foi muito fácil. Yeah. Ok. Então tá, gente, muito obrigado a todos. Esther, novamente, mil obrigados. A gente tem muita coisa para explorar. Eu te lanço a ideia do convite para explorar um pouquinho mais, eu acho que vale a pena, para o ano que vem, 2025, a gente dá continuidade nesse debate, porque eu acho que a gente tem muito ainda para discutir, principalmente identidade e língua. Esse é um assunto bem Acho fascinante. complicadinho. Fascinante. A língua em si é fascinante. É isso Como as mesmo. palavras vêm, de onde eles vêm. Para falar bem, para entender as palavras, eles são tão precisos, algumas deles. Quando você escuta uma boa inglês, uma teatro inglês, ou Ralph Richardson, ou John Gielgud, é uma coisa linda. Quando bem falada, é alguma coisa maravilhosa. E é isso aí. Obrigado a todos. Para encerrar, pessoal, dia 6 de novembro, um olhar histórico sobre o antissemitismo em tempos antigos e a assimilação moderna como o nosso grande desafio. Matheus Salles vai ser nosso palestrante. Penúltima palestra desse ano e a última palestra, dia 27 de novembro, Conexões Invisíveis, explorando paralelos entre sabedoria judaica e inteligência artificial, com Carlos Wengrover. Com essas duas, a gente encerra as palestras do ano de 2024. A gente sai daqui dizendo, Esther, muito obrigado a todos também pela presença e a gente fica por aqui por hoje. Um abraço para todo mundo. Quando vai ser a aula, debate sobre antissemitismo? Dia 6 de novembro. Ok. Roberto, eu vou pedir para você entrar nesse grupo que eu você gostaria tem de que ouvir contribuir. eu estou debatendo esse assunto com um amigo inglês meu. É um negócio complicado. Ok. Um abraço Tá bom. para todos. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado, Esther. Tchau, tchau. Muito obrigada. Uma boa noite aí para todos e uma Boa noite. Shabbat Tov.